Que não tem quem não tenha feito essa pergunta um dia, né? Exato, e aí ainda O que eu tô botei fazendo assim, aqui? ó, numa anotação lá da primeira vez que eu escrevi. Agora eu estava relendo, muitas coisas eu anotei de novo. Pensamos de maneira tão limitada a respeito de Deus e de nós mesmos, porque achamos que cabe a nós realizar alguma coisa, quando tudo vem de Deus, antes mesmo de eu existir. Antes de eu existir, ele já existia. Foi ele que determinou a minha existência, né? Ele já tinha planos para a minha vida. E os planos dele, com certeza, são maiores, né? Porque tudo que Deus faz, ele é bom e é perfeito. E tudo é com propósito, né? Tudo é. Então, eu acho muito interessante essa primeira parte, justamente por isso, porque a gente cai em si que não é sobre nós. Nada é sobre nós, na verdade. E quando a gente pensa sobre isso, a gente tira também um peso, eu acho, um pouco das nossas costas, né? Porque às vezes a gente se culpa tanto de não estar fazendo nada ou de não achar ainda o nosso rumo, quando a gente se dá de conta que se a gente se aproximar do Senhor, ele vai trazer essas respostas. Exatamente. Porque o nosso propósito está nele. Até tem uma parte aqui que fala, né, do manual de instrução do Criador, que ninguém sabe melhor como uma máquina funciona do que o seu fabricante. Perfeito. E assim é com a gente. Ninguém vai nos dar respostas que a gente só vai encontrar em Jesus. Exatamente. Né? Eu acho que esse primeiro capítulo compila bem com isso. Assim, nós não somos o foco e o final dessa semana é tudo dele, é tudo para ele. A gente quer chegar perto de Deus, não ser igual a Deus ou superior. Quando a gente quer ser igual ou perto de Deus, a gente peca. Desde Lúcifer, Adão, Abraão, Moisés. Sempre a gente quer ser igual ou superior, a gente vai caindo em pecado. Mas na hora que a gente chega próximo, aí Deus valoriza a gente, ama tanto. Né? Chega aquela intimidade assim, com Deus, um amor de Deus tremendo. Mais do que ser maior que Deus. Porque Deus não tem como superar. É o amor dele que supera as nossas necessidades. Eu tô lendo em Gênesis. Então toda vez a gente quer superar Deus, mas quando a gente chega perto de Deus, a intimidade, é um amor tremendo. Uhum. E no devocional, é interessante falar isso de amor, Alexandre, no devocional hoje, ali no comentário, né, não na palavra, ela comenta que ele nos escolheu não porque nós merecíamos ou porque a gente tem algum atributo, né, mas porque ele nos amou primeiro. E por que ele nos amou primeiro? Porque ele é o próprio amor, por isso que a gente não explica esse amor de Deus. Isso até, às vezes, eu já comentei com o Lindenberg, às vezes é tão difícil a gente se colocar nessa posição de amada pelo Senhor, porque é um amor que constrange e que é imensurável e que aos nossos olhos humanos, ao nosso sentimento humano, a gente não consegue discernir esse amor, porque não é o amor de Deus, né? É um amor maior, e ele só nos escolheu porque ele é amor, né? Não que a gente mereça. Mas é isso. Quando a gente não está nesse clima, eu vi no casamento da Jéssica, né? Os amigos dela, que é do mundão, que não quiseram entrar dentro da igreja. Eu observei aqui. Certo. Eles sentiram mal, sabe? Eles sentiram mal. A gente sente que eles eram diferentes da gente. Não quis participar nem na hora da comida, de participar. Eles custaram entrar, né? Eles entraram bem no final ali da comunhão. Eu saí um pouco lá fora para respirar um pouco. Então, vamos lá na padaria comer, que eu tô com fome. Ela falou, não, pode servir lá, fica à vontade. Pode entrar mesmo? Não, na casa de vocês também. Mas eu senti o clima. Tinha uns 4 ali, uma turminha lá fora. Eu vi.
eles sentiram mal, fora da presença de Deus. Eles sentiram que estava errado. Constrange, mas, assim, né? Aí eu conversei assim, tentei chegar perto, eu senti alguma coisa errada, mas assim, tentando não machucar, entendeu? Não chegar assim, ofender, sentiu que tinha alguma coisa errada. Não, fala, pode entrar lá e se servir à vontade. Aí sentiu mais tranquilo Uhum. aquela turminha. Mas a gente tem que quebrar essa barreira também, como Deus quebrou muitas barreiras com a gente. Tô achando que tem gente querendo entrar, mas acho que não. Vamos sistematizar? O homem da sistematização chegou. Gosto, sim. Ô, Jesus, primeiro, sistematiza aí, sistematiza. O de primeiro tudo começa com Deus, né? É a primeira frase de fato. Você Sim. não é o foco. Quando o Aaron coloca essas duas, né? Dois elementos para começar o texto dele, ele vai discorrer sobre o que é propósito, né? E aí eu acho que vale a pena discutir assim, o que é isso que a gente chama de propósito. A gente já entendeu que quem define isso é o Senhor para nossa vida. Mas a gente também pode confundir propósito com várias coisas que o mundo nos oferece. O que a gente entende a partir do Aaron? O que é propósito? O que você acha que é propósito, Ale? Quando você fala assim, uma vida de propósito, o que você acha que é propósito? Irmãos, Anja, fica à vontade, você já leu esse texto, né? Você pode falar também pode falar o que não é também. Ih, peraí. Vai lá. O que você acha, Ale? Por exemplo, Não joga tudo. você tem chegar naquele... Como se fosse uma missão. Desculpa, tive que sair aqui porque os cachorros invadiram e ia dar uma briga. Você tem que cumprir um propósito, você está, por exemplo, correr, você tem que chegar na linha de chegada, um propósito. O seu propósito é ser vencedor, para isso você tem que correr. Você tem que Deus tem um propósito, isso tem que chegar ali. Cada um tem um propósito. Deus deu um propósito na sua vida. Você tem que... Por isso, mas assim, quando ele fala você não é o foco, qual que é o sentido disso? Você tem um propósito, mas você não é o foco. Não. Que isso Esse é para Alexandre? Não, tô falando pra gente. Só no grupo de estudos. Um dos propósitos de Deus é chegar à salvação. Amém? Eu creio que quando esse da salvação é amém, é isso aí. Só que quando fala assim, ó, tomando para nós, né, o nosso propósito de vida, qual é o meu propósito de vida criada para ele ter me criado? Qual foi o propósito de Deus em me criar? Para reino, eu acho. Eu acredito assim, ó, que é para o reino. Depois, assim, lendo mais adiante o livro e também estudando outras coisas, outras questões, eu fiz uma mentoria também que fala muito sobre isso, que até tudo na nossa vida é para a glória do Senhor. Sim. Tudo que a gente vai fazer, o nosso trabalho é para a glória do Senhor. A nossa serviço de casa é para glorificar o Senhor. Tudo que a gente faz não é para a gente, é para glorificar Ele. O propósito é Ele, né? Não concentrar as coisas em nós, no caso. E assim, ó, diz que até a nossa profissão, diz não, né? Verdade. A nossa profissão, a gente não sabe, a gente não tem, mas tudo nos dirige. A nossa vida ela vai sendo dirigida, guiada para que se cumpra o propósito de Deus na vida da gente. Por isso que as nossas habilidades são diferentes, por isso que as nossas personalidades são diferentes, porque cada personalidade vai chegar em pessoas de personalidades parecidas com a tua, sabe, aonde eu não posso ir, o Lindenberg vai, aonde o Lindenberg não vai, o Alexandre vai, do jeito dele, com o carisma dele, com aquilo que Deus colocou nele. Então, assim, para o nosso propósito, enquanto criaturas de Deus, enquanto filhos de Deus, eu creio que o Senhor nos criou para ter relacionamento com Ele, né? Para a questão de reino, para a gente contribuir com o reino. Porque a Bíblia toda, ela é o quê? Anunciar o reino.
né? Evangelizar, levar a palavra. Então, a gente está aqui também para isso, né? Perfeito. Eu creio, assim. Com base no texto, e aí pensando na frase "você não é o foco", significa que a gente não vai buscar, a gente não vai encontrar esse propósito em nós mesmos ou em sabedoria humana. Nenhuma. A gente não pode confundir propósito com perspectivas de autoajuda, por exemplo. Ou com possibilidade de achar que o propósito é um objetivo de vida, que é o que dá sentido, né, por exemplo. É que a gente não consegue nem Propósito resolver não é nada sozinho, objetivo. né? Propósito não é objetivo. Propósito, segundo o texto mesmo, é uma revelação. E é o Senhor que revela isso pra gente. Por isso que ele fala assim, ó, você não vai encontrar em você, você só vai encontrar o seu propósito se você perguntar o seu inventor. Só pode saber o seu propósito se você perguntar para Deus. Então, a receita de bolo para encontrar o propósito, a primeira receita de bolo é exatamente buscar Deus em sua palavra. Então, a leitura da Bíblia, a leitura das Sagradas Escrituras, conhecer a identidade de Cristo nesse caso, ajuda a gente a estabelecer qual é o nosso propósito. Olha que fantástico. Por isso que a gente não é o foco. Porque a gente só vai entender o nosso propósito no dia que a gente entender o sentido da nossa identidade, o sentido que Deus criou a gente dentro de um plano maior, e a gente ajuda, né, Deus a conseguir esse plano maior. E aí a Luciane, né, fantasticamente respondeu, é o propósito de reino. Ele quer instalar o reino nessa terra, então o nosso propósito vai ajudar Deus a instalar esse reino nessa terra. E é assim, esse plano maior é o nosso propósito, é o serviço que a gente tem que oferecer, é o trabalho que a gente vai ter que desenvolver. E aí é isso. Eu posso ir em lugares que Luciane não vai, que Rosângela não vai, que Alexandre não vai, e vocês podem ir em lugares que eu não vou. E cada um de nós, segundo a revelação que Deus nos dá, vai cumprir seu propósito. Ou seja, ele diz até uma hora que fala assim, ó, você busca sua identidade em você mesmo, na perspectiva mundana. A nossa identidade é construída e descoberta por nós mesmos quando a gente conhece o nosso propósito. Ou seja, daquilo que a gente foi deliberadamente criado para fazer. E só Deus pode revelar isso pra gente. Olha que fantástico. Por isso que a gente não é o foco. Né? E assim, ó, não é que se eu não fizer, outra pessoa vai fazer. Não. Os cachorros começaram a fazer bagunça aqui. Somente eu vou fazer. Porque Deus designou assim. Né? Então, outra pessoa vai fazer, pode fazer, por exemplo, o mesmo trabalho, mas vai fazer de uma forma diferenciada. Né? E vai cumprir o reino, vai cumprir o propósito dela em termos de reino. Então, acho que essa é a principal conclusão que a gente tira desse primeiro. Tudo começa com Deus, Ele é o criador do seu propósito. Ele que inventou o seu propósito. Então, se você quer saber, se você quer descobrir, pergunta para Ele. Pergunta para Ele. Não é? Eu acho que eu posso até ler uma parte aqui, ó. Tá na página 24, se vocês quiserem dar uma olhada. 24. Ele fala assim, ó. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito da vida. Trata-se da revelação. Revelação é a palavra de Deus. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. Aí, uns 2 parágrafos depois, ele vai falar assim, ó. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, por isso que a gente não é o foco. Ele é a fonte dela. Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus e não à sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo já tem. São os livros de autoajuda, para você encontrar sua força interior. E tudo isso, né, é recheado de frustrações. Embora tenha vários livros de autoajuda, ainda há muitas pessoas que fazem a mesma pergunta. Né? Porque não perguntam para a pessoa certa. Exatamente. Porque é uma pergunta para quem precisa reconhecer. E hoje em dia o que mais né? tem é coach. Hoje em dia está muito em alta o coach, né? A autoajuda. E mesmo assim as pessoas estão cada vez, parece que mais perdidas, mais andando sem rumo,
no mundo porque perguntam para as pessoas erradas, né? Um pouquinho aqui, tá? Aquele psiquiatra Augusto Cury escreveu o grande psiquiatra, né? O Jesus Cristo, o grande psiquiatra do mundo, né? Escreve sobre Jesus, o grande psiquiatra. Uhum. Ele tira ele e põe Jesus. Porque ele se converteu lendo a Bíblia. Eu não li, mas tem um livro do Cury que diz, né? Acho que é do Cury, do Augusto Cury. Augusto Cury, ele se converteu e começou a escrever livros. O maior psiquiatra, o melhor psiquiatra que já existiu, né? Uma coisa assim. Uma coisa assim. Eu vi já, mas eu não li. Ele se converteu. Ele é psiquiatra, alguma coisa assim. Ele se converteu e começou a escrever livros evangélicos sobre coisas da cabeça. Sobre o caráter, acho que ele fala muito sobre, alguns livros dele falam sobre o caráter, sobre o caráter de Deus, né? Eu vi, mas nunca li livro dele. Já fez Finalizando aqui, eu já li, tá? livro e depois fez um filme muito bom. Massa. Vencemos o primeiro? Vencemos. Próximo. Não, Rosângela, você vai ler o próximo. A gente vai te dar. Todos, né? Até o 7, né? Isso. Mas a gente vai te dar um spoiler aqui, não tem problema, porque é assim que funciona os estudos mesmo. Eu hoje li só praticamente um, então daqui para frente eu vou começar a ler a partir de amanhã. Todo dia você lê. O correto, Rô, não precisa ficar assim, um por dia, para tu poder assimilar e pensar entendeu? Mas, ó, irmã Rosângela, eu vou confessar. Oi. Teve dias que eu fui tão atravessado que eu precisava me distanciar um pouco da leitura, porque eu precisava refletir, porque foi muito tapa na cara. Começou assim, você não é o foco. Eu falei, como assim, velho? Tá. E aí eu acho que eu li o primeiro dia, eu fiquei assim, ó, preciso de mais um dia para refletir melhor sobre isso. Aí eu li o primeiro capítulo umas 2 vezes, assim, pra... Então fique tranquilo, vai no seu ritmo. Eu vim O aqui segundo capítulo diz assim, ó, você não é um acidente. Tô vindo para outro cômodo porque chegou visita aqui, aí... Ah, tá, e o Jota tá espirrando um monte. Aqui pode falar. Mano. Ou desliga o ar-condicionado, acho que pode ser isso. Vomita um pouquinho. Esse capítulo agora do segundo dia, você não é um acidente, fala também sobre do amor de Deus em nos criar, né? Até fala aqui, ó, nem se não é mais capítulo. A Bíblia diz, muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. É isso. Sabe uma parte que foi muito importante? Pois não. Peraí. É que tudo que acontece na nossa vida, de bom ou ruim, não é acidente, não é arbitrário, não é probabilidade. Ele, inclusive, vai falar assim, um pouco do que acontece sobre a produção da vida, né? O fenômeno da vida na biologia. Porque tudo tem um propósito. É igual a vida de Jó, né? Tudo tem um propósito. Sofrimentos, alegria, risos. Você vê a vida de Jó, o que aconteceu com ele, né? Por isso que nada é acidente. Alguém, né? O Senhor pensou nisso tudo antes. Acho que no terceiro parágrafo dali da primeira, da página 27, diz assim, ó. Olha que interessante, né? Ainda estava falando com a mãe sobre isso ontem, eu acho. Ele determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu seu biotipo, cor de pele, o cabelo e todas as outras características. Então, às vezes, quando a gente diz assim, ó, que eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto de tal coisa, isso, eu já tinha ouvido sobre isso e me fez refletir. Isso é como se a gente estivesse desagradando a criação. Porque ele nos fez assim. Com certeza. E a gente é uma ofensa para o Senhor a gente recusar aquilo que ele nos deu, né? Então, assim, eu acho, esse livro é muito interessante porque faz a gente pensar de outra maneira, como se fosse com a cabeça de, mais ou menos com a cabeça de Deus, assim, né? Sobre nós mesmos. Posso ler uma parte também desse parte, que daí eu acho que vai comungar bem? Página 29, os 2 primeiros parágrafos. Olha só. Deus nunca faz nada acidentalmente.
e jamais comete erros. Ele tem um motivo para tudo que concebe. Ele pensa antes. Onde é que tu tá lendo aí que eu não consegui te acompanhar? Página 29. Consegui. Primeiro parágrafo. Página 29, primeiro parágrafo. Todas as plantas e todos os animais foram planejados por Deus. E cada pessoa foi idealizada com um propósito definido, previamente definido. O motivo de Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem por você. A Bíblia diz, muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Foi isso que a Luciane leu. E aí vai para frente. O Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Nós não somos acidente. Nós não somos produto do acaso. A gente tem uma intencionalidade nisso tudo. Na verdade, você foi o motivo de Deus tê-lo criado. Ele projetou o meio ambiente desse planeta para que pudéssemos viver nele. Somos a razão de seu amor e o que há de mais precioso em toda a criação. Nós somos, inclusive, a coroa, né? A Bíblia diz, Deus decidiu nos dar a vida pela palavra, da verdade, a fim de que fôssemos como primícias de suas criaturas. Isso demonstra o quanto Deus ama e o aprecia. Então, assim, se ele já começou assim, falando que a gente não é o foco, no segundo ele fala assim, ó, tudo isso aqui é pra você também. A gente é o foco do amor dele. E aí eu penso assim, agora tu lendo isso, assim, ó, não sei que leu, isso demonstra quanto Deus nos ama e nos aprecia, né? Uhum. E aí às vezes, porque eu não gosto disso aqui que Deus fez, não gosto desse cabelo aqui que Deus fez. Será que isso não é uma depreciação quando a gente fala isso diante de Deus? Diante do que ele criou? Eu digo, que pé feio que eu tenho. Eu digo, né? E a mãe diz, mas ele te leva e te traz. Com certeza. Né? Então, assim, a gente às vezes fala umas coisas que não se dá de conta, né? E é bom a gente buscar isso e trazer isso para o nosso entendimento, porque é muito profundo esses detalhes, assim, né? Isso faz a gente analisar e dar mais valor para os detalhes que Deus coloca na nossa vida, né? É isso. Então tá. Lá quase no final, ele vai ler assim também, ó, vai escrever assim, ó. Mas há um Deus que o fez por uma razão. Assim sua vida, lá na página 30 agora. Sim, já estou acompanhando. Assim sua vida tem significado profundo. Descobrimos esse significado e o propósito divino somente quando tomamos Deus como um ponto de referência da nossa vida. Aí lá no primeiro capítulo ele fala assim, você não é o foco. Tudo é sobre Deus. Então, aqui ele basicamente reitera a mesma ideia, né? Se você buscar Deus e entender que ele que é a referência, você encontrou o seu propósito. Uma paráfrase de Romanos 12:13 diz, né? O único modo de nos entendermos, ou seja, de encontrarmos a nossa identidade, de termos um propósito tal, reconhecido por nós, é pelo que Deus é e pelo que ele faz por nós, não pelo que somos ou fazemos por ele. E vemos ele vai basicamente citar um poema aqui do Kefler, né? E aí o que eu mais gostei foi esse daqui, naquela época me atravessou, tá? O trauma que você enfrentou não foi fácil, não. E Deus lamentou sua dor, ele sente. Mas isso foi permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do mestre vem sendo formado. Você é quem é amado, porque há um Deus, eis a razão. É bonito, né? É muito bonito, sim. Eu não sou o foco, eu coloquei assim, ó, eu não sou o foco e também não sou um acidente. E olha que interessante aqui, ó. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não. E Deus lamentou sua dor, mas isso foi permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante a ele se tornasse. Jesus, né? É Jesus. Porque Jesus o Senhor viu o drama ali, né? De Deus Pai, viu Deus Filho na cruz e lamentou. E lamentou também. Lamentou. Mas foi necessário aquilo, ele permitiu, ele enviou, ele se doou, foi necessário para que nós tivéssemos salvação, para que ele resgatasse os outros filhos, né? Perfeito. Bom, eu acho, avaliação agora, né? Esses 2 primeiros capítulos, acho que eles dão assim uma orientação bastante importante.
para a gente ler o resto dos outros capítulos, né? Eu tô olhando aqui, ó. E aí a gente entra no terceiro dia, né? Ou seja, a gente não é o foco e a gente não é o acidente. E o que nos dirige, então? Quem que nos dirige, então? O que nos orienta, né? O que define nossas escolhas? Luciane, faz aí uma contribuição. Hã? Faz a contribuição, né? Faz. Então, assim, se nós não somos o foco e o Senhor é o foco, né? E nós não somos um acidente, o que dirige a nossa vida? O que guia a nossa vida? Aí, Eclesiastes 4 diz: percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é inveja. Aí depois assim, ó, o homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. A gente tem que ter um alvo, um destino. A gente não pode ligar o GPS sem colocar um destino, entende? A gente não pode pegar o carro, sair de casa, pegar um ônibus, para onde tu vai? Tem que ter coisas que nos guiem, tem que ter princípios que nos guiem, tem que ter, sabe? Tem que ter uma orientação. E se o foco é Deus, nós somos criados para Ele, nós não fomos um acidente, a direção é dele. E aonde a gente, assim, eu me colocando assim, ó, na direção do Espírito Santo, vamos se colocar na direção do Espírito Santo. Tá, tudo bem. Mas a gente pensa, mas o Espírito Santo vai dirigir como, gente? Como que ele vai dirigir? Para que lado que eu vou? Aí a gente fica ansiosa, porque assim, meu Deus, estou indo certo. Será que eu estou indo na direção do Espírito Santo? Será que é isso? Mas para isso, a gente tem aqui a nossa direção. Porque às vezes a gente pensa que é tudo muito espiritual. E claro que é espiritual, porque nós somos seres espirituais. Mas tem coisa que é prática. Tem coisa que é seguir aqui, ó. O que nos dirige é a palavra do Senhor. É através da palavra do Senhor que ele vai falar com a gente. O Espírito Santo habita em mim para eu ter entendimento quando eu leio. Para eu ter discernimento. Quando eu leio, a palavra me atravessa. Porque o Espírito Santo habita em mim. Mas o que nos dirige é aqui. É o nosso manual de instrução. Perfeito. Do fabricante. Os princípios de Deus, o caráter de Deus, tudo isso assim, ó. As atitudes de Deus, que está tudo contido aqui, é isso que deve nos dirigir, assim, para a gente tomar decisões, fazer escolhas, renunciar a algumas coisas. Exato. E aí agora a gente fica mais fácil. Se a gente não é o foco, se fica sobre Deus e ele é o ponto de partida, e o nosso ponto de chegada, né, é o reino, por exemplo, e se a gente não é um acidente, porque a gente foi criado com amor, precisamos reconhecer o que dirige a nossa vida. E aí o Warren ele vai colocar uma lista, né? Às vezes a nossa vida é dirigida pela culpa. Por quê? Pela culpa. Aqui fala Pela várias raiva, coisas, né? O que dirige. Culpa, medo, né? Isso. Ressentimento, raiva, pelo materialismo, né? E por isso que o autor de Eclesiastes acerta muito bem. Quando fala assim, percebi que os homens correram atrás da... Isso é por causa do materialismo também está aqui, quando né? a gente não sabe, é isso que eu tô falando assim, ó. Se a gente acha que a gente é o foco, eu vou fazer errado, tá? Vou fazer a proposta errada pra gente entender o absurdo, mas também qual lógico é essa situação, né? Não tô falando que essa lógica é verdadeira e ela é boa, mas é lógica, tem uma lógica. Se eu acho que eu sou o foco e todas as coisas acontecem de forma aleatória, a minha vida é dirigida pelas circunstâncias. Então, assim, se eu me sinto injustiçado por alguma questão, eu vou lutar por justiça. Do teu jeito, né? Do meu jeito. E eu conquisto essa justiça da minha forma, pagando ou não, né? Tirando o ônus ou o bônus, sendo responsável ou não, sendo criminalizado às vezes. Porque os meus parâmetros de justiça são definidos por mim mesmo, nessa perspectiva. Né? Esses parâmetros de justiça podem ser dados pela vingança. Que vai dar muito mal. Eu fui traído, então a forma de justiça que está na minha cabeça, por exemplo, é matar a pessoa. Ou fazer o mesmo, trair essa pessoa. Ou nunca mais falar dessa pessoa. Essa é a forma mais comum da gente dirigir a vida.
Pelo ressentimento. É. Ou eu posso querer um aumento salarial ou uma posição melhor no meu trabalho. E aí a direção da minha vida vai ser, por exemplo, puxar saco de um superior. Fazer barganha com outros colegas, o nome disso é corrupção, para eu conseguir aquele status e aquele reconhecimento. Fofoca, inventar coisas, mentiras. Inclusive para como eu posso falar melhor assim? Para expor, né, uma difamação, né, e às vezes sendo muito dissimulado, às vezes, né, porque às vezes pode ser verdade, mas a gente cria as histórias, né, de forma muito dissimulada, para essa história ficar muito mais interessante e a pessoa sofrer. Então, essa é uma busca, por exemplo, essa é uma busca de sentido de vida baseada no materialismo e que é fundamentalmente... E aí, nesse esquema que tu está comentando, nós somos dirigidos pelo mundo. Perfeito. Quando a gente é dirigido pelo Espírito, a gente vai ser dirigido pelo caráter de Deus. Perfeito. Não mente, né? Não faz fofoca. E assim, o Aaron ele vai falar depois, assim, como tudo isso é fruto da carne, inveja é fruto da carne, né? Ter uma trajetória de vida a partir de um propósito reconhecido em Deus, porque a gente não é mais o foco, e a gente não é um acidente, além de ser orientado pelo Espírito, porque a gente desenvolve o fruto do Espírito, e porque a gente está humildemente e reverencialmente, né, tendo a palavra de Deus como orientador das nossas decisões, da nossa direção de vida, o crivo, né, dessa separação vai ser o reino, vai ser o propósito. E aí eu não vou fazer barganha, eu não vou fazer fofoca, eu não vou partir dos meus parâmetros de justiça pura e simplesmente porque eu acho que está certo. Mas eu vou colocar assim, tudo isso que está acontecendo, as circunstâncias da minha vida, para que elas servem? Tá entendendo? Uma vida sem propósito é direcionada por circunstâncias. Uma vida com propósitos é direcionada pelo que Deus preparou para a gente em termos de reino. E aí eu não negocio nada se todas essas circunstâncias não forem colocadas sobre o jugo do propósito. Sobre o prumo do propósito, da melhor forma. Assim. Tá entendendo o que eu quero dizer? E olha fica só. Mais claro decidir, fica mais clara a direção, porque eu sei que aquela decisão, aquela circunstância, além de não ser uma aleatoriedade, um infortúnio, uma má sorte, aquilo é o dedo de Deus na nossa vida, para ensinar uma série de coisas pra gente. Se eu não entender as circunstâncias dessa forma, e entender as circunstâncias dessa forma, eu estou dentro do propósito, se eu não entender, eu vou ter uma vida ressentida, uma vida baseada no medo, na angústia, na ansiedade. E aí os males vêm, né? Depressão, tudo mais. E olha só como o debate, ele promove pensamento, né? Agora o Lindenberg falando tudo isso, assim, e a gente fica pensando, por que o inimigo não quer que a gente descubra o nosso propósito? Boa. Porque a gente fica distraído demais nessas coisas. E olha o que diz na página 36, as vantagens de uma vida dirigida por propósito. Porque quando tu sabe, tu tem essa noção que tu não é o foco, que o Senhor é o foco, que Ele te criou para uma determinada... para o reino, né? O nosso propósito maior é de reino, é para anunciar o reino. Olha as vantagens. Quando a gente sabe a dirigida, conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido, né? A gente para de procurar o sentido, já para de perder tempo nisso. Conhecer seu propósito simplifica a tua vida, porque tu não vai ficar perdendo tempo com coisa que não vai te trazer... Eu volto aqui, gente. Tá. Vai lá, Rosângela. Conhecer o seu propósito ajuda a estabelecer prioridades, porque quando tu sabe de quem tu é, de cidadão de que lugar tu é, tu vai estabelecer prioridades para que se cumpra o reino na tua vida. Conhecer o seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Estou de volta. Eu pulei um aqui, ó. Conhecer o seu propósito traz motivação, porque quando a gente sabe o nosso... O que a gente precisa fazer, o que tem lá na frente,
né? Que o nosso propósito é reino, é salvação, isso nos motiva. Especificamente para aquilo. A gente não fica perdido, brigando entre um e outro, procurando coisinha, sabe? Tipo assim, de promoção, porque essas coisas não é o nosso propósito, não é o nosso... Deus não nos criou para isso, nos criou para cá. Nós somos peregrinos aqui. Exato. Nosso propósito é eterno. Aí ele fala... Isso, criado para ser eterno. Está lá no dia 4, né? A última... Criado para ser eterno. É isso aí, mano. A última vantagem. Não, eu estou no 3 ainda. Estou no último do 3. As vantagens de conhecer o propósito. O último é conhecer o seu propósito e prepará-lo para a eternidade. Página 39. Então, assim, ó, o que Satanás quer? Que a gente fique andando, perdido. Sabe? Guiados e dirigidos pelo que o mundo está oferecendo. Como se a gente fosse cidadão daqui, a gente não é cidadão daqui. A gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar as contas, a gente tem que comer, a gente tem que sobreviver, a gente tem. Mas isso não é o mais importante. E aí, o que acontece é que a gente troca as coisas. E quando a gente conhece o propósito, ajuda a gente a estabelecer as nossas prioridades. Perfeito. Para alcançar o reino, né? Que simplifica a vida. Simplifica a vida. Dá sentido. E melhor, a gente fica. E o propósito não é sobre nós. O problema é que a gente acha que tudo é sobre nós. Eu tenho que descobrir meu propósito. Não, eu tenho que perguntar para Deus qual é o meu propósito. Exatamente, ele que vai dizer. E aí, claro, quando a gente pergunta para Deus, a gente tem respostas. Sim. E aí a gente tem que deixar ser dirigido por ele. Sim. Daí é que está a questão. Eu quero ser dirigida pelo Senhor, eu quero ser obediente. Eu quero fazer renúncia. Até que ponto, né? Até que ponto, né? Aí que nós entramos no dia 4, criados para ser eternos. Todo mundo quer ser guiado por Deus. Mas ninguém vai atrás dele. Exatamente, Alexandre. Exatamente. A gente quer ser guiado, mas a gente vai na frente. É isso aí. Boa, essa foi muito boa. A gente quer aí a hora que aperta as coisas para ele, aí vai correndo para a igreja e fala, praticamente ajuda, ora para mim. Eu sou desses. Eu falo mesmo. A gente quer ser guiado, a gente vai na frente. Jesus, ajuda aqui, eu acho que decidi errado. Eu já passei por isso. Quando eu estava afastado, Deus já sabia onde correr. Aí eu corria para Deus, lá para a igreja. Mas aí, falei, não vou mudar esse negócio. Eu vou ficar na igreja, porque lá eu já sei que... Eu evito o caminho, né? E é horrível isso mesmo, né? É uma situação assim que infelizmente acontece muito. E eu me descubro egoísta, me descubro invejoso, me descubro... Porque quando você cai aqui fora, o diabo vai... Desviado, exatamente. Vai socar você, Mas aí a hora que você está no meio de Deus, ele não tem como te atingir ali. Não tem como. Porque a gente era no dia 4. Ele atinge, mas não tanto. A gente foi criado para ser eterno. Então, às vezes, que essa coisa aqui no mundo, esse desconforto que a gente sente, eu acho que muitas vezes é por isso, porque a gente não é daqui. Quem tem esse entendimento sabe que não é daqui. Então, às vezes, as coisas do mundo nos incomodam muito. Eu ontem ainda estava comentando com as gurias no serviço. Estou ficando velha, estou ficando resmunguenta, sem paciência para algumas coisas, porque é sobre isso, assim, de ver certas coisas, e tu diz, meu Deus, onde é que não, isso aqui não me pertence. Exato. O que eu vejo, depois que eu vim para cá, na Assembleia, começar a fazer a teologia, fazer a missão lá com o Luciano, aí a gente começa a ver as coisas melhor, né? Você vai lá na Passarela, Maruim, evangelizar, você vê a coisa melhor, de outra visão, né? A necessidade do povo. De lá, sim. Aí você... Porque tu tá próximo de Deus, né? Quando a gente está próximo do Criador, por mais que tenha diversidade, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse, né? Ainda estava vendo um Rios esses dias que quem promete riqueza não é Jesus, é Satanás.
Te darei o, né, que ele mostra lá do pináculo do templo para Jesus. Se tu me adorares, eu te darei todas as riquezas, te darei reinos. Quem oferece isso é Satanás. Misericórdia, né? Jesus não ofereceu isso. Jesus disse que no mundo tereis aflições. Jesus não ofereceu reinos para ninguém. Foi Satanás que ofereceu. Né? Só que ele cobra também, né? Ele oferece riqueza, mas ele cobra caro também, né? É sua vida, né? Te engana. Aliás, sobre esse aspecto, ele vai falar em algum momento assim que, no sentido de que se a gente mantém um propósito que é o que o Senhor nos deu, a gente tem a possibilidade de criar um legado que não é um legado passageiro da nossa família, é um legado eterno, né? É de deixar isso para o futuro. E aí ele coloca duas questões, né? Ele fala assim que Deus vai, no final, né, como o nosso propósito é de eternidade, é de reino dos céus, ele vai fazer uma questão que é: o que você fez com meu filho Jesus? Ou seja, você andou com ele, o que você fez com ele? Se você andou com Jesus, se você aceitou ele, o que você fez com ele? Né? É a primeira pergunta que ele coloca. Que Jesus vai fazer, que Deus vai fazer pra gente no grande julgamento. E a segunda é: o que você fez com o que eu te dei? Né? Você fez coisas boas ou você só procurou fazer as coisas que... Vamos ler. Tá lá na página 40. Os dois últimos parágrafos ele fala assim, ó. Eu vou colocar os 3 últimos parágrafos. Ele vai falar assim, ó: chegará o dia em que você estará diante de Deus e ele fará uma auditoria em sua vida, um exame final, antes que você ingresse na eternidade. O interessante é que assim, ó, não é uma avaliação, você tá vendo? É uma aprovação. Tipo, ele não vai dizer que você fez de errado. Ele não vai dizer que você fez de errado para você acertar de novo. Ele vai falar assim, ó, check. Entendeu? Passou ou não. É a aprovação. Dentro da pedagogia a gente, né, separa esse processo. Uma coisa é a prova, outra coisa é a aprovação, manja? A prova é a avaliação. Na prova você consegue dizer o que você errou e o que você acertou. Né? A aprovação é assim, ó: diante de tudo que você fez no ano, você tem direito para ir para a próxima fase do curso. Tipo isso. Então, noção? Então o que você errou, não tá nem aí mais. O que conta é se você... a jornada que você fez passou ou não. Né? E aí é muito mais, é o exame final. Né? E aí você que diz para ele, a Bíblia diz: lembre-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus. Sim, cada um de nós terá de prestar contas de si mesmo. Isso aqui é quase uma palavra de juízo. Felizmente, Deus quer que passemos o teste. Olha que fantástico. Está na página 40, terceiro parágrafo. Felizmente, Deus quer que passemos no teste. Olha só, graça, o nome disso é graça. Por isso nos deu perguntas antecipadas, ou seja, ele fala assim, ó, para você passar, responde bem essas duas questões, assim, tipo, ele dá a prova, mas ele dá a resposta da pergunta que ele vai fazer. Pela Bíblia, o nome disso é graça, é misericórdia. Pela Bíblia entendemos que Deus nos fará 2 perguntas fundamentais. Primeira: o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre a sua formação, Deus não irá perguntar sobre sua formação religiosa ou visão doutrinária. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Ou seja, você andou por esse caminho? Se você andou por esse caminho, ok, já passou 50% do processo. Não necessariamente, né, desse tempo. Segunda pergunta: o que você fez com que eu lhe dei? Aí a propósito. Isto é, o que você fez com sua vida? Dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamento, recursos. Enfim, tudo que Deus deu a você, porque nada disso é aleatório, nada disso é acidente. Todas as circunstâncias têm, né, alguma energia ali, deliberada de Deus. Tudo, né? Você gastou tudo isso com você mesmo ou fez uso deles para o propósito que Deus tinha para você? É tipo assim, ó, você aceitou Jesus? Ok, tá massa, tá salvo. E o que você faz mais pelo reino? Né? E aí essa é a pergunta de reflexão. Por isso, ali, eu fico muito feliz e me identifico muito com você quando você fala assim: quando a gente vai fazer missão, a gente enxerga melhor. A gente cria maturidade como cristão, porque a gente não vai chegar, inclusive, nesses territórios do inimigo vazios.
né? Sem Muitas vezes a gente tá triste, tá mal, mas a hora que a hora que a gente vai lá na missão, a gente sai carregado, porque a palavra de Deus é o que é o que você vê aquele povo. O Pior Luciano que a fala muito gente do aceita. depósito, né? O Luciano fala muito do depósito no banco espiritual. Isso, é. Que não é sempre que a gente está espiritual, não é, às vezes a gente vai na disciplina. É na disciplina, exatamente. E aí é isso, mas o Senhor deposita na nossa conta. É isso aí. Espiritualmente falando, né? E aí vai chegar lá, quando a gente chegar nesse tribunal, a nossa conta vai estar um pouquinho mais... Tomara que eu esteja no positivo. Tomara que esteja provado também. Por isso que é bom a gente estar na missão, ajudando, porque acaba nos ajudando. E ajudando aquele povo lá, a gente dá uma carregada. A gente, por exemplo, o cara tá pior, a gente dá ajuda, fala, transmite o nosso amor, o amor de Deus para aquele povo. A gente sai carregado ali, de assim, uma alma. A hora que eu chego assim, principalmente na passarela, assim, meio... Muitas vezes eu não quero ir. Degradado, né? Mas a hora que eu saio assim, alegre, missão cumprida. Porque quando você realiza o seu propósito, isso te dá sentido de vida. E aí você enxerga isso, é isso que me torna feliz. Perto de Deus, né? Isso, é isso que me torna A última vez, teve algumas pessoas com medo de chegar lá perto. O Lindbergh sentiu, né? Algumas irmãs, acho que você foi a última vez. Você sentiu também algumas irmãs com medo. Na carne, eu acho. Mas eu senti, eu falei, calma, não vai acontecer nada. Eles são mais frágeis do que a gente, né? Mas, assim, bom, vamos avançar? Vamos. No capítulo 4, ele vai versar sobre que a gente foi criado para ser eterno. E aí o que eu acho fantástico, ali, é que ele escreve assim, ó, o que a gente faz na nossa vida é menor do que o tempo que a gente vai passar na eternidade. O tempo da eternidade vai ser muito maior. Então, tipo assim, tudo isso que passa aqui é aquilo que ele sempre falou, é muito passageiro. E a gente perde a dimensão disso, né? Que as circunstâncias, as nossas quedas... É que a gente não tem aquele... não tem um parâmetro ainda, né? Que a gente vai viver muito mais tempo na eternidade, seja no inferno, seja no céu, do que aqui nessa terra. E isso é fantástico. Por isso que a gente tem que... Em nome de Jesus, você salva em nome de Jesus. Falei bem genericamente. E o que é interessante, que se a gente vai pensar nisso, aí vem, né, a parte das renúncias, da disciplina, das escolhas deliberadas de fazer algo pelo reino, né, já que eu tenho dimensão do que é o sentido do propósito da minha vida, assim, e é avassalador isso. É uma realidade dura e crua, assim. A gente vai viver mais na eternidade do que nessa vida. Aqui, ó, no a eternidade pode ser o inferno ou pode ser o reino dos céus. Na página 43, no último parágrafo, diz assim, ó: quando você compreender plenamente que na vida há muito mais que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente, passará a viver à luz da eternidade e a lidar com ela. Isso que é interessante, assim, a gente começa a abrir os olhos para essa realidade. Ó, a gente vai entender a luz dela, a gente vai começar a viver na luz da eternidade para escolher... Eu não consegui te acompanhar aí, Lu. Eu acho que minhas páginas não estão as mesmas páginas de vocês. 43. Deve ser a edição. Dá uma olhada no site. Da página do quarto dia. Dia 4. Dia 4, tá. 1, 2, 3, 4. Fica dia 4, criado por ser eterno. 7. Então, página 44, a tua. 7º parágrafo. Que é a mesma edição? Talvez não seja. Diz assim, ó. Pode falar.
viver à luz da eternidade. O que quer dizer isso? Tu vai lidar com ela para escolher os teus relacionamentos, fazer as suas tarefas, circunstâncias e perspectivas novas. A gente vai viver à luz da eternidade, pensar isso aqui que eu vou fazer. Só que você tem noção que essa Eu peguei luz... essa caneta rosa. Isso aqui está relacionado com a eternidade? Será que eu fiz uma escolha certa para a eternidade? Mas ela tem uns brilhinhos, eu acho que ela vai ser para a eternidade. Tipo assim, sabe? Eu escolhi o Lindenberg para ser meu amigo. Será que é uma boa amizade? Será que a amizade dele vai me auxiliar a eu caminhar para a eternidade? A luz da eternidade. Para a luz da eternidade? Será assim, ó, quando a Bíblia fala não se assente na roda dos escarnecedores, eu olho na eternidade, sabe? Eu tô entendendo. E você tem noção que a eternidade é algo que não tem fim, tá? A gente acaba fazendo as nossas escolhas não pelo momento que a gente está, pelas circunstâncias, mas porque a gente sabe que a gente foi criado para a eternidade. Vocês têm noção que quando ele fala assim, ó, eternidade, eu já associo Deus, né? Eternidade é uma pessoa, é Deus. E você tem noção assim que a gente vai ver face a face a eternidade. Só que ela é eternidade, então assim, a gente não vai conhecer Deus mesmo na eternidade, no reino dos céus. A gente não vai conhecer Deus de forma completa. Não de forma completa, a gente vai ver face a face. Mas é como se fosse, ó, cada novo encontro vai ser fantástico. Esse novo encontro, porque ele vai ter mais para oferecer dele pra gente. Você tem noção? Porque a eternidade é sem fim. E olha que legal, é sem fim. Assim, ó, você tem noção? Hoje a gente faz assim, ó. Vamos pensar. Comi bem, sem passar mal, não pequei, né? Não pequei pecado de gula, não pequei, me saciei, parou. Tem noção? Parou. Só vai me dar fome na hora que o intestino digerir tudo isso, ele eliminar e precisar de outro patamar. Eu vou encontrar Deus, vou me saciar e vou sentir mais vontade de conhecê-lo. Ou seja, a nossa sede que a gente tem aqui nessa terra, que vai ser transcendental nos reinos dos céus, ainda vai continuar. E ela não vai ser ruim. Ela não vai ser falta. Ela vai ser completa, sempre completa, sempre completa. Porque Deus é eterno. E a eterna não tem fim. Então a gente nunca vai saciar de conhecer Deus. Olha que tem uma hora que eu vou assim, Lê, vamos embora. Porque eu tô cansado, ele tá cansado. Com Deus não vai ser assim. Porque ele é eterno. Porque lá a gente não vai ter canseira, não vai ter... Não, o que eu tô querendo dizer hoje lá eu te conheço. Então, tipo, o fato de te conhecer tá ok, porque eu te conheço. Agora Deus, eu vou conhecer Deus, vou vê-lo face a face. E mesmo assim, eu não vou conhecer completamente. Porque ele sempre vai ter algo a mais para oferecer. Sempre vai querer mais. Ele vai te dar mais. Eu vou estar saciado, mas ele vai te dar mais. A gente vai estar saciado, a gente vai estar com o corpo glorificado. Mas ele vai nos dar mais sobre o amor. Vai explicar mais. Por exemplo. E isso vai ser fantástico, porque ele é eterno. Olha só. É louco isso. É muito louco. Duas contribuições. Primeiro, assim, ó. Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e grandiosidade do céu. Onde tá? Estou na 45, lá em cima. Aí eu escrevi né, quando eu li da primeira vez. Realmente, não tenho noção nenhuma do que é o céu. Não tenho. É muito além do meu pensamento ilimitado, ainda botei. E olha que interessante o que C.S. Lewis expressa no conceito de eternidade quando ele encerra os livros das Crônicas de Nárnia. Para nós, este é o fim de todas as histórias. Para nós, né? Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras havia sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente. Cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Eu tô me arrepiando, que é muito emocionante olhar isso, cara. E aqui também tem um trecho aqui na 46, que eu achei interessante, que a Bíblia diz:
olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Está lá na página 46, né? Na página 46, né? Na 5, na nossa está na 5. Tá na 5? Está na 5, um pouquinho embaixo daquele que eu li. Por isso que eu falei que está meio diferente aquele caso. Mas o conteúdo é o mesmo. Mas o conteúdo é o mesmo. Mas assim, ó, e aí quando a gente tem a noção, que a gente nunca vai ter a noção da eternidade, quando a gente chegar lá, porque a Bíblia mesmo diz que a gente não tem noção, que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu. Mas quando a gente começa a abrir o nosso entendimento e pensar nessas coisas e procurar ter uma visão um pouquinho mais profunda disso, tudo na nossa vida muda. Porque as nossas escolhas vão mudar. Nosso entendimento de nós mesmos vai mudar. Eu não sou um qualquer aí no mundo, não estou aqui a passeio. Cara, a gente foi criado pelo Criador de todas as coisas. Né? E na verdade, esses nossos encontros servem para isso. Abrir um pouquinho mais a nossa mente para aquilo que está por vir, para aquilo que está na nossa frente, porque a gente vai à igreja, a gente ouve a palavra, mas a gente é tudo muito corrido na vida da gente, na verdade. Tudo muito corrido, e tu não para refletir, não para pensar. Às vezes tu lê o livro inteiro e tu não entendeu muita coisa do livro. Não, e agora, muita coisa que eu estou falando aqui, eu já li esse livro, só que eu já li. Tanto que eu tenho um monte de anotação. Mas isso que eu estou falando para vocês agora é da gente, da nossa conversa. A gente aprende mais assim. Então, é muito interessante. Porque o Lindenberg fala uma coisa que liga aqui, a Rosângela já traz um negócio lá do... É muito bom essas coisas. E isso é muito interessante, gente, porque esse encontro... Qual é o propósito desse encontro? Olha o propósito aí. É de reino. Olha o propósito aí. O propósito desse encontro, né? Gente, isso é fazer um bem também. Porque assim, ó... eu não sei como é que estava o dia do Lindenberg hoje. Eu não sei como é que estava o dia de cada um de nós hoje. E isso, obviamente, para o melhor. Porque tu vai acabar a tua noite... numa reflexão do que foi o teu dia. Né? O meu dia hoje começou horrível. Mas vai acabar uma bênção. E vai acabar uma bênção. Porque eu estava ruim, eu estava péssima. Mas é porque eu estava o quê? Olhando para mim. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Segundo tapa na cara do dia. É isso aí. Tu vai entender que tu estava olhando para ti. Boa! A gente é egoísta, egocêntrico pra caramba. Não é verdade? Porque quando tu começa a te entristecer, quando tu começa a ver aquilo, né, tu tá começando a olhar para ti de novo. Exato. Tu olha para ti todo dia, todos os dias tu olha para ti. Opa, peraí. Aí a gente tem que pensar assim, mas e Jesus lá naquela cruz? Sim, quanto sofrimento ele passou por nós. Quanto sofrimento, meu Deus. Então, esse encontro, essa leitura serve, no meu ponto de vista, no meu olhar, serve para abrir, é um leque, abre um leque, para a gente olhar para os outros lados. Tem consolo, administração e exaltação. A gente, como a gente tem esse propósito de reino, o Senhor nos chamou para o reino, né? A gente anunciar o reino dele. Só que a gente é imperfeito. Sim, exatamente. Então, a gente precisa se tratar. É o que a gente está fazendo, assim, na busca, né? Quando a gente busca, a gente chega a Deus, a gente se trata para chegar para outras pessoas. É isso. Né? Porque pessoas curadas curam. Pessoas doentes não curam ninguém. Então, e essa troca, isso é muito rico. E aí, a gente não vai ser perfeito nunca, só no céu, só na eternidade. Aqui a gente sempre vai ter que estar se moldando, mas o que falta em ti, o Lindenberg contribui e vice-versa, e a gente cresce para levar para outro. A gente precisa levar luz, né? Levar a palavra, levar luz. Quem é que gosta de ficar do lado de alguém que só reclama, que só fala? A gente afasta, e a partir do momento que tu leva uma solução, que é a palavra de Deus, que é a luz, que é aquilo, a gente vai estar levando uma esperança para alguém ver que existe algo maior
do que isso. Existe um reino, existe a salvação, existe Jesus, não é? Não é só nós. Agora o Bebeto falou que a gente é egoísta, né? Egocêntrico. Olha o que eu escrevi lá no primeira vez. Gente, eu tô preocupada, sabe com o quê? Com o aniversário da Elis. A gente tá só no 4º dia. Mas eu tenho que ir lá daqui a pouco. 8h30, gente. Vamos fazer bem rapidinho para finalizar, porque já deu 1 hora. Deu uma hora agora. Vamos fazer rapidinho. Ser egoísta e parar de pensar somente no que é bom ou me causa prazer. Renunciar às minhas vontades que só me satisfazem no momento. E que só... Eu até vou ler antes, que eu digo, eu confessei alguma coisa aqui, para aí. Ao renunciar minhas vontades que só satisfazem no momento e que só dão frutos para esse mundo, e não sou do mundo, sou cidadã do céu, criada para viver a eternidade com Jesus, que me comprou na cruz. Devo cada dia mais ser preocupada de estar mais próxima daquilo que Jesus conquistou e quer para a minha vida. Glória a Deus! Chegamos então no dia 5. Amém! Enxergando a vida do ponto de vista de Deus, porque é assim que o Senhor nos enxerga. Né? É assim que o Senhor nos enxerga. O Senhor nos enxerga como filhos amados, né? Como curados em Cristo Jesus, crucificados em Cristo Jesus, como co-herdeiros de Cristo. Corredeiros, vocês não são corredeiros, tipo assim, ó, para Deus a gente é igualzinho a Jesus. Por mais que Jesus seja Deus, Jesus é nosso Senhor e nosso nosso irmão. Nosso irmão. É assim, ó, tipo, mesma coisa. Co-herdeiros com Cristo, né? Ele é nosso primogênito. A gente é só o irmão mais novo. Você tem noção? Você tem noção disso? É isso aí. E aí, quando ele chega no dia 5, ele tá falando assim, ó, agora enxergue a vida, tudo isso como a vida na Terra, na verdade, sobre o ponto de vista de Deus. Aí eu anotei, isso aqui eu anotei mesmo. Ele vai dizer, basicamente, pra gente ser mais rápido, né? Que a vida é um teste muito temporário, mas também a vida na Terra, né? É um teste muito temporário e também um cargo de confiança. A vida é um teste que define a eternidade. E um cargo de confiança, porque tudo nos foi dado pra gente cuidar, pra gente administrar. É a parábola dos mordomos mesmo, assim, né? Deu as coisas, assim, agora você cuida, multiplica e bora que bora, vai que vai. Então eu acho que essas são as duas coisas que eu anotei aqui: teste, mas cargo de confiança. Porque o 5º dia vai resumir exatamente nisso. E é assim, se a gente sabe que é um teste, as circunstâncias então servem para glorificar a Deus. E aí eu lembro muito de Tiago, né? Tiago, quando fala das provações, e fala assim, ó, se alegrem nas provações, né? Se alegrem nas circunstâncias ruins, porque isso mostra que Jesus ama vocês e vocês estão, né? O top 1 ano da galera que está sendo revestida de poder, né? Tô sendo assim bem banal assim, nessa caracterização da verdadeira, né? Então, toda vez que a gente passa por uma aprovação, um teste, a gente fala assim, ó, Jesus está comigo, é de Deus, então se eu tô passando por isso, eu vou sair melhor e mais parecido com Jesus. Olha só que fantástico, por isso que é um teste. E ao mesmo tempo é um cargo de confiança, porque é sempre um ato de fé. Né? É sempre um passo de fé. Sempre fala assim, se Jesus está comigo e isso é um teste, significa dizer que Jesus quer que eu faça alguma coisa com tudo isso. E é uma coisa que parta do coração dele, que é o propósito. Né? Bom, a gente podia debater muito sobre isso. E aí a gente chega no dia 6, né? Querem comentar alguma coisa? Eu sei que eu tô... Pra não pensar que eu tô sendo... Né, jogando as coisas assim. Comentar alguma coisa sobre isso. Nós precisamos, quando eu falo assim de quando eu falo de teste de cargo de confiança, é que ele pediu para administrar as coisas mesmo, né? Administrar nossas famílias, nossas finanças, o meio ambiente, os nossos relacionamentos, né? O cuidado com as outras pessoas. E aí ele chega no 6 falando assim, ó, tudo isso é temporário, é uma atribuição temporária. E olha só, já tô terminando aqui. Mais uns 10 minutos também. E olha só o que diz aqui uma parte, pegando já o temporário. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito aqui, porque foi feito para algo a mais. Lá no 58, Lindy. Pode crer. Sabe uma parte que eu choquei, que eu coloquei aqui, ó?
foi na 57. Ele escreve assim, 57, segundo parágrafo. Suponhamos agora que você se sentisse tão à vontade nesse país que se apaixonasse por ele, preferindo a sua terra natal. Seu comprometimento e sua realidade seriam alterados. É o nosso caso, a gente foi feito para a glória. A gente só está aqui de passageiro. Se a gente se apaixonar por essa terra, ele vai finalizar falando que a gente é traidor. Sua atuação como embaixador estaria prejudicada. Em vez de representar sua terra natal, a eternidade, reino, né, você começaria a agir como inimigo. Seria um traidor. Ele falou 57, eu achei aqui na 59. Ah, 59, é. Eu acho que você está mais além. Na minha tá diferente. Mas consegui achar. O nosso lar não é aqui. E a gente não pode cair na ingenuidade de que a nossa vida aqui é a que a gente tem. A gente tem uma vida que a gente... Olha só, que massa. Aqui, ó. C.S. Lewis tudo que não é eterno é eternamente inútil. Inútil, é. Tapas na cara. O terceiro do dia. Nossa, é horrível mesmo, né? Reconhecendo. É horrível assim no sentido que ao mesmo tempo que é libertador, mostra exatamente a nossa limitação. A vida né? não é o fim de tudo. E ele fala dos mártires aí, né? Bom, é isso. Tudo é para Nós não vamos voltar pra cá, porque a gente vai pra outro lugar, que vai ser a nossa namorada final, mesmo depois da morte. E o 7, tudo é para ele, a razão de E tudo. aí, a razão de tudo. Fala, irmã Rosângela. Você lê, irmã Rosângela? Não chegou lá, né? Mas vamos lá. Vamos dar os spoilers. Fala, Lu. Eu tenho muita coisa para ler. Tem, mas é muito bom. Falou, né? Na verdade, a gente já adiantou. O objetivo fundamental do universo, e isso inclui a nossa vida também, é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo você. E o que é a glória de Deus? Eu achei muito massa. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que Ele é. É a essência de sua natureza, o peso de sua importância, o brilho de seu esplendor, a demonstração de seu poder e o ambiente de sua presença. A glória de Deus é a expressão de sua bondade e de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas. Aí eu falei, glória a Deus! Conceito lindo, fantástico, completo. A glória de Deus é Jesus. Olha só, agora vamos trazer para nós. É Jesus. A gente é para demonstrar a glória de Deus. Raciocina, cada um se interioriza aí e responde essas questões. A gente está representando a glória de Deus? Muitos momentos a gente está representando tudo isso que o Lindenberg falou. Que nós temos que demonstrar a glória de Deus, nós somos criados, um dos nossos propósitos é para isso, e mais adiante no livro vai falar que a gente também foi criado para ter o caráter de Cristo. Então isso fica uma reflexão para a gente, né? Depois de tudo isso que a gente leu, que a gente está conhecendo hoje, que a gente está buscando hoje, muitas vezes, e aí vai ser assim até o Senhor vir, a gente, infelizmente, a gente não consegue demonstrar a glória de Deus, porque nós somos pecadores. E aí significa que tem alguma coisa nessa terra que a gente é apegado. Eu sei que eu vou ter que ler isso aqui, que eu vou ter que ler assim muito, muito atentamente essa parte aqui, porque aqui tem uma pergunta para meditar, né? Vocês viram, né? Em que parte da minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? Olha, eu tenho buscado meu livro. Mas assim, a gente tem várias questões assim, tá? Essa questão do apego, por exemplo, é fundamental, pessoal. O que tem impedido ou impossibilidade da gente de manifestar a glória de Deus nessa terra? Isso é a pergunta cerne. E assim, ó, e são atitudes cerne da vida do cristão. Exato. Que a gente precisa neutralizar. Não digo que a gente vai conseguir, né? Mas se a gente buscar e ter a intenção no nosso coração de chegar um pouquinho perto disso, e eu acho que a gente já vai estar agradando muito o coração do Senhor, porque Ele sabe das nossas limitações. Ele nos fez assim para que a glória dele fosse manifesta em nós. Porque quando a gente se coloca na submissão e no buscar do conhecer de Deus e do caráter dele, e se coloca assim, como é que eu vou dizer,
disposta, disponível e determinada a manifestar a glória do Senhor, por mais que a gente não consiga na plenitude, que plenitude completa é só Ele, mas Ele honra, porque a gente vai falhar, mas quando a gente tem o entendimento do que é a glória de Deus e consegue fazer um cantinho assim, e toda vez que a gente, e eu falo isso assim, não estou falando que eu sou perfeita, eu falo justamente puxando as falhas que eu tenho no meu dia a dia, justamente assim, ó, nos meus ambientes de trabalho, na minha família. Hoje mesmo a mãe me chamou a atenção uma atitude que eu tive com a minha irmã na outra semana que ela esteve aqui. A mãe terminou de falar, eu peguei o telefone, liguei para ela, nem fui lembrar para a mãe, abri o telefone e pegaram te pedir perdão. Aí ela ficou assim, pedir perdão, por quê? Daí eu falei, né? E ela disse, é verdade, ela disse. Porque a gente faz isso. A gente comete essas atitudes. Às vezes no trabalho a gente dá uma resposta que não devia dar, que não representa a glória de Deus. Às vezes na nossa casa a gente faz uma coisa que não deveria fazer, que não representa a glória de Deus. Lá na igreja a gente às vezes renega com algumas coisas, com alguns irmãos, que não deveria, que não representa a glória de Deus. Né? E Deus não quer que a gente faça coisas grandes, é no pequeno, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Aí isso faz a gente refletir muito. Nós fomos criados para em tudo refletir a glória de Deus. E será que a gente está refletindo? Mas aí já entra o vigiar, né? É isso aí. Mas assim, o que é interessante? Se a gente tem consciência do nosso propósito, todas essas coisas que nos tiram, né, a glória de Deus vão passar por um crivo e podem se tornar, devem se tornar inegociáveis. Perder a glória de Deus é uma questão inegociável. E aí a gente volta. Por quê? Porque a gente não é o foco. Porque tudo é por Ele. A gente não é um acidente. A gente tem que definir que a nossa trajetória de vida não é pelo ressentimento, pelo medo, mas pela motivação maior de falar de Jesus, de glorificar o nome dele, de cumprir o nosso propósito a partir do que ele nos diz. Isso, e saber que essa correção não é pra gente ter uma vida boa nessa terra. Mas é pra gente, porque isso é passageiro. Isso, porque a gente vai viver mais na eternidade. E se a gente negocia a glória de Deus nessa terra, a gente está construindo uma eternidade desfavorável para o que a gente foi criado, que é o inferno, por exemplo. E como diz a gente chega, eu chego na minha percepção, quanta coisa eu mesma poderia ter evitado na minha vida se os meus olhos fossem diante de Deus. Se a gente soubesse soluções. Se isso tivesse chegado assim na minha consciência mais cedo, né? Porque muitas vezes não chega, por isso que é importante o ID, né? Mas olha que interessante, como Deus é misericordioso com todo o tempo. Ele está disposto. Exatamente. E nosso Deus é o Deus de milagres. Está disposto. Para o ladrão da cruz chegou na hora da morte. Exato. Mas chegou. Exatamente. Né? O nosso Deus é Deus de milagres, ele consegue reverter tudo também. Dizer, não é o tempo de Deus é diferente. Hoje eu escutei um devocional que a mãe escuta todo dia, que ele fala assim, ó, que Deus vai falar com a gente à medida da nossa maturidade. Então, se Deus às vezes fala em determinado momento, como aconteceu lá com o copeiro na história de José, ele falou na hora certa. Lá o rei, né? Ele falou na hora certa. Como as bênçãos chegam também no momento certo, né? Talvez se tivesse vindo antes tanto conhecimento, tu não tinha maturidade para enxergar absorver, né? Então, o mundo é um processo. A gente está nesse mundo para se aperfeiçoar, né? É isso aí. Exatamente. A gente ficaria aqui a noite toda. Com certeza. Mas a gente prometeu que o nosso debate vai durar, no máximo, em torno de 1 hora. A gente fez 1h13. Já passou, né? 1h30. Não, deu 1h13, né? Porque a gente começou um pouco atrasado. Mas eu acho que foi muito bom. Eu cresci bastante. Cresci bastante. É que aí te aguça, né? A procurar, a buscar, a ter mais esclarecimento. Sim. Né? Aguça.
Provoca isso. Essa é a intenção mesmo. Essa é a intenção, para que a gente cresça em intimidade. E, como agora eu lembrei dessa parte do versículo, que a gente cresça a estatura de varão perfeito. Não que a gente vá ser perfeito, mas que a gente cresça, que a gente não pare, que a gente busque o crescimento, né? A gente não fique estagnado. Eu sei que a minha visita já chegou e já foi embora. A mãe está aqui me esperando, eu estou pronta, só que eu esqueci sair. Mas eu adorei. Foi embora. É isso. Adorei. Assim, acho que, como eu já falei antes, eu acho que essas trocas é muito rico. Assim. Sim, a gente importante. Aprende muito debatendo. Esperamos e o Alexandre está convocado. Agora, Alexandre, já entrou. Assim, vai ter que arranjar livro. Deus te deu a oportunidade de estar aí agora para te seguir com a gente. Isso aí. Interessante. Rosângela, faz essa oração pra gente finalizar, ou Lu, tanto faz. Tá. É o que eu já falei demais. Então tá, Senhor Deus, Beijos. agradeço a Ti por esse momento maravilhoso de aprendizado que nós tivemos aqui nesse momento, de esclarecimento, que fortaleça, Senhor, a nossa fé, abra a nossa mente, Senhor, para entendimento de tudo que é da Tua palavra, que a gente possa entender e aprender e buscar cada vez mais a Tua presença, a Tua palavra, e protege-nos, Senhor, a cada dia. Essa noite, Senhor, entrega a vida de cada um, para que proteja, que Teus anjos guardem a cada um. Muito obrigada, Senhor, por mais uma noite, por mais uma oportunidade de estar aqui. E aguardamos, Senhor, um novo encontro para poder se debater, para poder aprender, Senhor, da Tua palavra e de que é necessário para que te busquemos cada vez mais. Em nome de Jesus, agradeço pela vida de cada um presente e que possamos vir cada vez mais irmãos para buscar e aprender do Teu propósito. Amém. Semana que vem vocês vêm pra cá, pra casa. Tá, ok. Como diz, olha aqui, ó, como diz o Senhor. Oi. Tira print aí, Lindy. Tá gravando, filha. Tá melhor do que tirar print. Grupo. Deixa eu tirar um print, peraí. Deixa eu tirar um print. Oi, lindão. Deu. Vou deixar com vocês o versículo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Amém. Amém. Deixa eu mandar assim. Espera aí, Joaquim. Espera aí. Tá com frio. Vamos desligar esse ar, gente. Não, já acabou aqui. Vou mandar aqui e vou parar a gravação. É.